2021 começou mergulhada em desafios. No meio de uma das piores pandemias da nossa história, o vírus desfalcou famílias, paralisou economias, exigiu novas respostas do sistema de saúde do país. Para seguirmos em frente e chegarmos ao final deste ano com esperanças renovadas no futuro, tivemos que nos munir de muito trabalho e determinação para somar forças e multiplicar os resultados. O desafio é o maior que nós, de Biomanguinhos, já enfrentamos, mas somos incansáveis. Sabemos que a ciência é um instrumento em defesa da vida. Cada vida salva é um presente que faz tudo valer a pena. Nos munimos de informações confiáveis, desenvolvimento tecnológico de ponta e muita, mas muita dedicação para diagnosticar a doença e fabricar a esperança em forma de vacina. Ao mesmo tempo, mantivemos o Sistema Único de Saúde abastecido com outras vacinas, kits e biofármacos. Agora, colhemos os resultados. Os números da pandemia diminuem na proporção em que o próximo ano vem se desenhando cheio de oportunidades para sermos melhores. E queremos fazer ainda mais. Aumentar a cobertura vacinal no país, oferecer novas possibilidades de diagnósticos precisos, ampliar o tratamento a pacientes com doenças raras, oncológicas, crônicas e autoimunes. Que venha 2022 com ideais para transformarmos, com transformações para inovarmos e com mais vacina no braço, sorriso no rosto e a certeza de que seguimos evoluindo e fazendo a diferença na vida de milhões de brasileiros. Juntos, transformamos mais. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao nosso terceiro e último dia do 6º Simpósio Internacional de Imunobiológicos. Vamos começar agora o painel de número 4, que tem por título Self-Testing for STIs, Other Health Problems and COVID-19. Bom, a nossa primeira palestrante é Mariana Vilares. Mariana é mestre em Engenharia, Gestão e Inovação. Ela tem 14 anos de experiência em gestão em saúde e 8 anos liderando a equipe responsável pelo diagnóstico de IST, HIV e hepatites virais no Brasil, com foco em inovações para ampliar o acesso ao diagnóstico por meio de testagem rápida e autoteste na saúde pública. Mariana, obrigada, bem-vinda. Alô? Está funcionando? Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse evento, esses 3 dias. A gente ouviu muitas coisas interessantes, principalmente porque ele está sendo organizado por uma instituição que vem há 46 anos, né, foi o aniversário ontem, fazendo tanto pela saúde pública do nosso país. Então, é um prazer e uma alegria muito grande para mim estar aqui. Estou vendo que tem muita gente sorrindo para mim, sorrisinhos vermelhos, né? Também estou feliz por causa disso. Vou falar um pouquinho sobre a estratégia do SUS, de distribuição do autoteste de HIV na saúde pública, como uma estratégia para ampliar o acesso ao diagnóstico. A apresentação, os slides estão em inglês, eu vou falar em português, por causa da tradução simultânea, acho que fica bom para todo mundo.
Bom, primeiro contextualizando o HIV no Brasil. Então, a gente tem no Brasil aproximadamente 936 mil pessoas vivendo com HIV. Dessas, 12%, aproximadamente 136 mil, não sabem que tem o HIV. O Brasil é um país que tem uma grande disparidade social, uma grande diferença social. A epidemia no país ela é concentrada em algumas populações chaves, que são populações mais vulneráveis a adquirir o vírus do HIV. Ele não é um país que tem uma epidemia generalizada, como a África, por exemplo. Essa população, que é justamente a mais afetada pelo HIV, ela enfrenta barreiras para acessar os serviços de saúde. E, além disso, no país, a população também, a epidemia também está crescendo entre os jovens, não só no país, mas no mundo inteiro. Então, eu trouxe aqui para vocês um panorama da prevalência do HIV no Brasil. Então, enquanto na população geral a prevalência ela é 0,4%, em algumas outras populações é muito mais alta. Então, por exemplo, em gays e outros homens que fazem sexo com homens, ela é 18,4% a prevalência. Em profissionais do sexo femininos, ela é 5,3%. Em mulheres trans, ela é quase 17%. Então, essas populações são as populações que são afetadas de uma forma diferente pela epidemia de HIV no Brasil. A gente tem também um panorama de crescimento do diagnóstico muito grande, desde 2012 até 2020. Então, enquanto em 2012 a gente só tinha 69% das pessoas que vivem com HIV no Brasil diagnosticadas, em 2020 a gente tinha já 88%. E certamente esse crescimento, né, se deve à implantação do teste rápido de HIV na saúde pública, nas unidades básicas de saúde que a gente distribui, o Ministério da Saúde, desde 2012. A gente distribui aproximadamente 14 milhões de testes rápidos para HIV por ano para o SUS, tá? E aí fica um desafio. Se a gente tem 88% da população já diagnosticada, então a gente falta alcançar 12%, que é um percentual muito pequeno, como que a gente consegue ainda assim ampliar o diagnóstico para a gente chegar a 90%, 95% ou 100%, que seria o ideal? Então, considerando que a gente precisa alcançar só os 12% que faltam, que a epidemia ela é concentrada, então que a gente precisa focar, e que justamente a população mais vulnerável ao HIV tem dificuldade de acessar os serviços, então a gente precisa dar acesso a essas pessoas. Desde 2018, a gente distribui gratuitamente o autoteste de HIV no SUS. Segundo a OMS, o autoteste ele representa um passo adicional para ampliar a autonomia do paciente, descentralizar os serviços e criar demanda para testagem de HIV para as pessoas que são não alcançadas pelos serviços de saúde. E desde 2016, então, a OMS recomenda que o autoteste de HIV seja ofertado como uma estratégia adicional aos serviços de testagem. Nunca substituir os 14 milhões de testes rápidos feitos atualmente pelo SUS, mas que seja uma estratégia adicional para alcançar essa população que a gente hoje não está conseguindo alcançar. O que é um autoteste de HIV? Então, o autoteste de HIV ele é um processo, a autotestagem de HIV é um processo no qual a pessoa coleta a sua própria amostra, que pode ser de fluido oral ou de sangue, realiza o teste e interpreta o resultado sozinho ou com alguém que confia, em qualquer lugar que essa pessoa quiser. Então, o autoteste é uma estratégia adicional para quem não quer se testar em frente às outras pessoas. A gente sabe que o HIV é uma epidemia, é uma doença que ainda tem muito estigma, então muita gente não quer se testar em frente às outras pessoas. Então, essa é uma estratégia importante para isso. É também uma estratégia adicional para quem não pode ou não quer ir se testar em um serviço de saúde. Ele traz autonomia nas decisões de saúde, permitindo que o indivíduo decida quando, onde e com quem ele quer fazer o teste. E, além disso, ele permite uma grande capilaridade para ampliar o acesso à testagem. Informações importantes, o autoteste ele não dá um diagnóstico definitivo para o HIV, então uma pessoa que tiver um resultado positivo no autoteste de HIV precisa procurar um serviço de saúde e realizar os testes adicionais conforme o fluxograma pré-definido pelo Ministério da Saúde, que são 2 testes rápidos pelo menos.
Então, falando um pouco do autoteste de HIV no Brasil. Em 2015, a Anvisa passou a permitir o registro de autoteste no país. Até 2015 isso não era permitido. E apenas em 2017 o primeiro autoteste foi registrado no país. Em dezembro de 2018, o Ministério da Saúde lançou um site dedicado somente ao autoteste. Vou ter um slide mostrando um pouquinho sobre o site para vocês. E em dezembro de 2018, a gente começou um projeto piloto de distribuição do autoteste no SUS, que perdurou por 2019 inteiro. E em 2020, a gente ampliou para o Brasil inteiro. Então, hoje, qualquer serviço de saúde pode ter o autoteste para distribuir no SUS. Não só serviço de saúde, vocês vão ver um pouquinho mais sobre a estratégia. E em abril de 2020, a gente ampliou um pouco as recomendações relacionadas ao autoteste, em função das recomendações de distanciamento social provocadas pela Covid-19. Então, como é que ela é a estratégia do Ministério da Saúde? O objetivo é alcançar as pessoas não diagnosticadas, aqueles 12%. O foco é a população-chave e a população prioritária que não são alcançadas pelos serviços de saúde. E as principais estratégias são a distribuição fora dos serviços de saúde, porque se a pessoa já está no serviço, ela pode ser testada lá mesmo. E a distribuição secundária, que é quando alguém recebe um autoteste para levar para um par ou um parceiro sexual da população-chave. Isso permite uma maior capilaridade do teste. Então, alguém que está no serviço de saúde pega um autoteste, pode levar para outra pessoa, que pode, inclusive, entregar para outra pessoa que possa se beneficiar dessa estratégia. Quais são as nossas 3 principais estratégias, né? A distribuição para pessoas em PrEP, para dar para pares e parceiros. Então, para explicar um pouquinho, não sei se todo mundo sabe o que é uma pessoa em PrEP. Então, PrEP é a profilaxia pré-exposição, que é comprimidos que a pessoa toma para não contrair o HIV, né, mesmo com relações sem preservativos. E as pessoas que estão em tratamento, né, que estão em PrEP, desculpa, elas são pessoas que cuidam da sua saúde, porque elas estão preocupadas, se elas estão fazendo consultas trimestrais, fazendo e estando em PrEP, elas são pessoas que se preocupam com o serviço, com a sua saúde, e são pessoas que estão numa comunidade e no meio que é justamente uma população de risco acrescido. Então, essas pessoas, a cada consulta de PrEP que elas fazem a cada 3 meses, elas se testam e eles podem, quando pegar o medicamento, a PrEP, eles podem levar os autotestes para pares e parceiros que eles acreditam que possam se beneficiar dessa estratégia. A nossa segunda principal estratégia é a distribuição em locais de sociabilidade da população-chave, que pode ser feita ou por profissionais de saúde, pelos serviços, ou também por ONGs. Então, em alguns locais, a gente tem muita distribuição em locais de prostituição, né, que são populações que dificilmente acessam o serviço de saúde por estigma ou discriminação, muitos locais de sociabilidade de população de homem que faz sexo com homem, população trans também. Então, a gente vai às ruas e faz essa distribuição para essa população. E a nossa terceira estratégia é a distribuição secundária para pessoas que são testadas nos serviços de saúde. Então, eu vou no serviço de saúde, faço o meu teste para HIV e eu posso levar testes para meus pares e parcerias, que eu acho que eu acredito que possam se beneficiar dessa estratégia. Né? Então, eu trouxe algumas imagens, não sei se está muito fácil enxergar, mas algumas situações onde o autoteste tem sido distribuído. Então, tem a Parada Gay em São Paulo, tem uma fotinho bem legal ali de umas trans segurando o teste, uns ensaios de escola de samba no Rio de Janeiro, uma consulta de PrEP, um trailer fora do serviço de saúde, reportagens em jornais, que são algumas imagens de algumas situações que a gente fez a distribuição do autoteste. Como é que é a estratégia? A pessoa pode pegar um autoteste para si e até 5 autotestes para pares ou parcerias. Vou ter que acelerar um pouco. Com relação à informação e comunicação, a gente tem um documento de diretrizes para distribuição na saúde pública. A gente organizou os serviços para que eles garantissem o atendimento da pessoa que chega no serviço dizendo que teve um teste positivo. Né? Uma pessoa que teve um autoteste positivo não pode chegar no serviço para confirmar e ela tem uma resposta de volta amanhã. Agora não tem ninguém para fazer o teste em você para confirmar. Você precisa ser atendida no momento. Né? Porque se há uma estratégia que serve para a gente alcançar uma população que a gente não consegue alcançar hoje, se a gente conseguiu alcançar ela fez o autoteste, foi no serviço confirmar, ela precisa ser atendida naquele momento. Ela não pode receber uma notícia para volte amanhã, volte daqui a pouco. Né? Então, a gente teve que organizar muito bem esse tipo os serviços de saúde para isso. A gente tem
um telefone gratuito 24 horas por dia, com um profissional capacitado para atender quem tiver qualquer dúvida quando estiver realizando o teste. E na bula, vocês podem ver que é uma exigência, inclusive, da Anvisa, que tem que ter passo a passo detalhado em como fazer o teste, como ler o resultado, com imagens e um QR Code para um vídeo demonstrativo. Além disso, tem que ter na bula informações referentes ao tratamento ser gratuito pelo SUS e o que fazer em caso de um resultado positivo. Aqui está o nosso site, não vou entrar em muitos detalhes, mas tem tudo com relação ao autoteste, tanto no mundo, quanto no Brasil, e quanto especificamente no SUS, tem lá, tem vídeos, tem uma seção de FAQ, muito importante também, para qualquer dúvida ser tirada, a pessoa entra lá e já tem as principais informações, as principais dúvidas das pessoas estão no site. E a gente também preza muito pela qualidade dos testes, né? Então, além da qualidade dos testes, a gente garantiu o treinamento de todos os profissionais de saúde que fazem a distribuição, que estão envolvidos na distribuição. A gente tem reuniões periódicas com esses profissionais de saúde. A gente tem reuniões mensais para discutir todas as chamadas relacionadas ao autoteste com os fornecedores. Todos os testes que a gente adquire e distribui, claro, são registrados pela Anvisa. E a cada nova compra, a gente atualiza os nossos requisitos técnicos em função do que a gente tem ouvido, tem trabalhado com os profissionais que distribuem e com os chamados mensais, né? Então, para ajustar, para garantir que o usuário saiba sempre o que fazer. E a gente tem também a análise de todos os lotes entregues pelo Ministério da Saúde, são analisados pelo INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade. A gente não recebe o teste nosso almoxarifado para distribuir se não tiver passado pela avaliação do INCQS. A gente tem o monitoramento da estratégia, a gente tem monitoramentos tanto da estratégia de distribuição, quanto da percepção do usuário, tá? São sempre questionários anônimos que os usuários preenchem quando retiram os testes ou depois no nosso site. E alguns resultados. A gente tem aqui, ao longo dos meses, os autotestes distribuídos. Então, eu botei uma setinha ali para vocês verem que a gente estava crescendo. Quando a gente veio às orientações para o distanciamento social, deu uma queda. E aí, ao mesmo tempo que caiu muito a testagem nos serviços, a gente começou a incentivar mais ainda a distribuição do autoteste para manter justamente a oferta de testagem para essa população que mais precisava, sendo que eles não conseguiam ir no serviço de saúde por causa das recomendações de distanciamento social. Então, deu um boom no crescimento da distribuição dos autotestes. E aí chegou a faltar no nosso almoxarifado, vocês podem ver que depois deu uma queda, até a nova compra, quando voltou a subir a distribuição. Isso aqui é o número de municípios participantes da estratégia. A gente tem 256 municípios que já estão na estratégia do autoteste. E os principais resultados: 442 aproximadamente autotestes distribuídos, 149 formulários preenchidos. Lembrando que cada pessoa pode tirar um teste para si e até 5 para pares e parceiros. A gente tem 42% das pessoas alcançadas são uma população entre 18 e 29 anos, que é uma população que a gente tem dificuldade de alcançar. Então, a gente está sabendo que esses testes estão chegando nessa população. Esse gráfico de barra também é muito importante, mostra para a gente que 20% das pessoas que retiraram o autoteste nunca tinham feito teste para HIV antes na vida. Então, a gente também está mostrando que a gente está conseguindo alcançar uma população que a gente não conseguia alcançar antes. E se a gente for ver, entre 18 e 24 anos, 28% nunca tinham se testado na vida. Com relação à raça-cor, a gente está aproximadamente metade-metade, né? 49% branco e amarelo, 50% negros e 1% indígena. Com relação à identidade de gênero, a grande maioria a gente está distribuindo para homens que fazem sexo com homens, e a gente tem uma anotaçãozinha minha ali de 5% de distribuição para pessoas trans, que é um número muito acima do que a gente consegue fazer no serviço de saúde, mas a gente ainda acha que é pequeno, dada a incidência nessa população. A média de testes retirados por pessoas que estão em tratamento ou por pessoas que não estavam em tratamento é um pouquinho diferente, né? Então, as pessoas que estão em PrEP ou em tratamento que levam para pares e parceiros retiram um pouco mais de teste do que as pessoas que não estão nessas estratégias, que são alcançadas na rua. Para finalizar, com relação à percepção do usuário, a gente tem um questionário com poucas respostas, são só 813, perto do 450 mil autotestes já distribuídos, mas são pessoas que entraram no nosso site, fizeram o teste, entraram no nosso site e colocaram lá a percepção deles. 45% eram homens que faziam sexo com homens, 50% eram jovens entre 18 e 29 anos, 45% tinham reportado sexo anal desprotegido nos últimos 6 meses, 32% eram pessoas que nunca tinham sido testado, 46% na população mais jovem.
A grande maioria fez o teste sozinho ou com um parceiro ou um amigo. A grande maioria também retirou o teste gratuitamente no SUS. Tem 4% que comprou na farmácia, o teste já está à venda na farmácia desde 2017. 91% achou o teste fácil de fazer, 98% faria de novo, 99% recomendaria para um amigo. Último slide. 28% das pessoas que responderam o nosso questionário no site reportaram ter tido um resultado positivo. Isso são 3,4%. Lembrando que a prevalência no Brasil é 0,4% na população geral. E dessas pessoas, 79% informaram que já haviam procurado um serviço de saúde para fazer os testes confirmatórios depois de ter tido o autoteste reagente. O que não significa que 21% não procurou, mas só que até o momento do preenchimento do questionário não tinham procurado ainda. As principais vantagens relatadas por eles foram privacidade e empoderamento pessoal. Para concluir, o autoteste de HIV ele é aceitável, fácil de fazer, ele tem alcançado com sucesso as populações que nunca haviam se testado, a população jovem e a população chave. As pessoas preferem se testar sozinho ou com alguém em quem confia do que com profissionais de saúde. A maioria das pessoas tem procurado o serviço de saúde depois de um resultado positivo. A gente precisa de alguns esforços para alcançar mais a população trans, que é uma população que a gente realmente precisa trabalhar. A gente pretende expandir para outros municípios. E, por último, é um desafio muito grande conseguir identificar se realmente o autoteste está aumentando o diagnóstico, porque a gente está sabendo que a população está pegando o teste, mas a gente não tem como ter a certeza de que realmente o diagnóstico está sendo ampliado em função disso, porque a gente não tem controle sobre os testes que estão sendo feitos fora dos serviços de saúde. Acho que era isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. E agora, para complementar o nosso painel, eu vou chamar a Marcela Abreu. A Marcela é mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Biotecnologia pela Universidade Federal de Lavras e em Vigilância Sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz. É gestora pública, atuando na gerência de produtos para diagnóstico in vitro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com 17 anos de experiência em regularização dos produtos de diagnóstico de uso in vitro no Brasil, em sistema de qualidade e em gerenciamento de risco para dispositivos médicos. A atuação do profissional dela focada, então, em regulação, ciência, tecnologia, inovação e saúde. Marcela, por favor. É isso. Boa tarde, pessoal. Para mim, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. É uma grande satisfação estar em um local onde a gente vê que nascem pesquisadores e profissionais de saúde, né? Na verdade, pessoas que escolheram trabalhar com saúde. E eu considero que é uma escolha que exige grande responsabilidade e, sem dúvida, é também uma escolha que desperta bastante interesse, né? Que é algo bastante positivo. Então, assim, eu sou uma amante da área da saúde, né? Fiz também essa escolha, mas entendo que ela traz para a gente, além da responsabilidade, grandes desafios. E eu fui convidada para falar aqui para vocês um pouquinho sobre um tema, né, que é sobre a estrutura regulatória brasileira, principalmente voltada para a regularização de produtos para diagnóstico in vitro, e geralmente é um tema não muito amigável, né, e eu digo que só tem essa impressão quem ainda não conhece o papel da regulação, né? Na verdade, a regulação ela tem como o norteador trabalhar juntamente, né, com o desenvolvimento de produtos para que a gente possa ter bons resultados de forma segura, né, e que tragam um retorno dentro daquilo que é de fato esperado. Então, eu vou começar contando para vocês aqui um pouquinho da estrutura regulatória brasileira, né? A gente tem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, e num país de dimensões continentais, esse sistema ele trabalha articulado nas 3 esferas governamentais. Então, a nível federal, a gente tem a atuação do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, Conselho Nacional de Saúde e também a participação do INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, vinculado à Fiocruz. A nível estadual e municipal, nós também temos outras estruturas de saúde, como os conselhos, as secretarias de saúde e também a vigilância sanitária de estado e de município, que tem um papel fundamental,
E na nível estadual tem também os laboratórios centrais de saúde pública, que são os LACENS. O que é importante conhecer desse sistema? A Anvisa, ela tem sob responsabilidade coordenar todo esse sistema de vigilância sanitária, mas é um sistema que atua de forma descentralizada, né? E o que isso significa? Que cada esfera de governo tem autonomia para propor regras de controle e de vigilância que possam ser aplicadas dentro do seu âmbito de atuação. E aí, para entender um pouquinho esse leque de atividades, né, que estão vinculadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além de ser coordenadora desse sistema, a Anvisa ela tem um rol de atuação bastante amplo. Então, ela é responsável pela regulação não só dos produtos para a saúde, como também de alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, agrotóxicos, sangue, tecidos, células e órgãos. Ela também é responsável pelo controle dos laboratórios analíticos centrais, regulação de tabaco, controle de viajantes, portos, aeroportos e fronteiras. Ela atua também na vigilância pós-mercado, tem um papel fundamental dentro do ambiente internacional, né, e trabalha também na parte de fiscalização. Então, não sei se eu citei saneantes, mas enfim, e atuação pós-mercado. Então, é um âmbito de atuação bastante amplo, né, para uma instituição, enfim, dentro da estrutura da agência. E a ideia de como que funciona esse processo de regulação, as atividades elas são desempenhadas basicamente em dois conjuntos de atividades, atividades que são chamadas de pré-mercado, né, que são aquelas que acontecem antes da colocação de um produto no mercado, e a pós-mercado, que envolve justamente as atividades depois que esse produto é introduzido no mercado. Então, dentro das atividades de pré-mercado, a gente tem 4 itens que são bastante importantes, né, que são pré-requisitos para que uma empresa que seja desenvolvedora de um produto possa solicitar um registro ou uma notificação. Então, o primeiro deles é a autorização do estabelecimento, né, que é conhecer a estrutura e organização de um estabelecimento para o propósito de atividades que ele se propõe a fazer, né, seja ela atividade de fabricação, de importação, de distribuição. Então, tudo isso, quem trabalha com a área de saúde tem que conhecer quais são os critérios para poder trabalhar com esse tipo de produto. A parte da certificação de boas práticas de fabricação, e não só o certificado, mas o conhecimento das normas e das regras voltadas a esse processo, então, muito focado na unidade fabril. As evidências clínicas, né, que é o conjunto de informações que vão demonstrar que o produto foi desenvolvido e que atende ao propósito para o qual ele foi criado. E, muitas vezes, tem também etapas que envolvem avaliação ou certificação de terceira parte. Né? Quando a gente fala de produtos para a saúde, isso pode envolver outras instituições, mas na área de diagnóstico in vitro, a gente tem principalmente a participação do INCQS na avaliação de um grupo específico de produtos. Essas atividades de pré-mercado e de pós-mercado, elas são atividades dinâmicas, né? Então, elas se retroalimentam, elas não são estáticas. Como pós-mercado, a gente tem todas as atividades que são vinculadas a alterações nos processos de registro e de notificação, a revalidação do registro, né, que é uma situação que acontece para uma categoria específica de produtos, que eu vou também falar um pouquinho para frente, e tem também outras 2 atividades que podem envolver programas de monitoramento, que é o acompanhamento desses produtos no mercado, e também as atividades de vigilância pós-mercado, que a gente chama de tecnovigilância, muito voltada ao conhecimento das queixas técnicas e eventos adversos. Né? Então, essas atividades, elas também, o conhecimento dessas informações, eles são utilizados na avaliação de informações vinculadas ao registro e à notificação dos produtos. Então, assim, para quem tem interesse, né, após o desenvolvimento de regularizar, né, de registrar um produto junto à agência, precisa conhecer os 5 passos, né, que eu não sei se a gente pode colocar assim, mas eu acabei dividindo em 5 passos essenciais para um processo de regularização de produto. Né? O primeiro passo está voltado ao estabelecimento. Então, o estabelecimento precisa ter autorização de funcionamento, licença de funcionamento e atender aos critérios de boas práticas de fabricação. Então, vencida essa primeira etapa do estabelecimento, é preciso também seguir a parte do tipo de submissão que vai ser feita à agência. Então, a gente tem vários tipos de petições
pode ser petição de registro, de notificação, de revalidação de um registro, de alteração. Então, tem que conhecer o tipo de petição que você pretende fazer e seguir o checklist, que é um conjunto de documentos que vai estar vinculado a cada tipo de petição. A terceira etapa é a própria submissão do pedido, né? Então, vocês os documentos são anexados no pedido de submissão e essa submissão ela acontece de forma integralmente eletrônica. O quarto passo seria a própria avaliação da agência, né? Então, a Anvisa vai verificar se os requisitos estabelecidos foram atendidos ou se existe a necessidade de solicitar mais informações. E o último passo é publicizar a decisão, né? Isso pode ser feito tanto via web, na página da própria agência, em algumas situações também voltadas à publicação no Diário Oficial da União. Então, ali é sempre publicada uma decisão final quanto à aprovação ou não daquele pedido inicialmente realizado. Quando a gente fala dos produtos IVD, a gente tem algumas resoluções que são principais para quem trabalha com esse tipo de produto, né? Então, o nosso regulamento maior, né, o Regulamento Técnico de Dispositivos para Diagnóstico in Vitro, é a RDC número 36 de 2015. Ela traz ali critérios de classificação de risco dos produtos e todos os requisitos necessários para essa regularização. Então, além dessas, tem outras resoluções que são importantes conhecer, ter conhecimento, né, para quem pretende trabalhar com esse tipo de produto. Então, a gente tem a IN3, que fala sobre a forma de submissão de produtos agrupados, a gente chama agrupamento em família, e tem também outras duas resoluções que tratam de um ponto que é abordado também na RDC 36, que é específico para autoteste. Então, na resolução 36, a gente tem um artigo que trata sobre quais são os produtos que não podem ser comercializados como autoteste, né? Na verdade, é um artigo de exclusão, e ali, dentre esses produtos que não podem hoje ser aprovados como autoteste, tem marcadores cardíacos, marcadores tumorais, e também os produtos que são vinculados a doenças de notificação compulsória, né? E essas duas resoluções que tratam de autoteste, elas são específicas para produtos voltados a doenças de notificação compulsória, porque existe um artigo, um parágrafo que prevê uma exclusão quando há um interesse público, né? E por isso precisa ser instituído por política pública que esteja acordada entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, né? E aí muitas pessoas perguntam para que isso existe ou por que isso é necessário, né? Então, a gente precisa lembrar que tem uma proposta que é a vigilância em saúde, né? Que é justamente a forma onde é possível coletar informações, e por isso foi instituída a notificação compulsória, para que você possa tomar ações estratégicas para poder tratar aquela situação. Então, esse tipo de conhecimento ele é necessário para que a gente consiga articular de forma correta as ações estratégicas que possam reverter em benefício para a população. Então, nós trabalhamos a RDC número 52, de 2015, que trata especificamente sobre os autotestes de HIV. Ela traz ali critérios incluindo, além dessas informações pré- e pós-testes, informações específicas sobre janela imunológica, né, e a conduta, que eu acho que é o ponto principal, né, a conduta a se tomar frente a qualquer tipo de resultado. Da mesma forma, a gente trabalhou recentemente, né, com a situação do coronavírus, a possibilidade do autoteste de antígeno para coronavírus, e ele também, essa resolução também traz critérios e requisitos específicos que estão vinculados à política pública do Ministério. E aí, só para dar um panorama geral do que foi, né, essa demanda de coronavírus, a gente teve, nesse período de pandemia, mais de 1.100 submissões de pedido de registro de produto voltado ao SARS-CoV-2. Né? Dessas 1.100, eu estou colocando aqui só as petições primárias. Isso não inclui os painéis virais ou produtos combinados com outros vírus. Então, isso aqui são produtos exclusivos só para coronavírus. E a gente teve um percentual de 67% dessas submissões foram aprovadas, 25% não conseguiram obter o registro, não atingiram os requisitos mínimos para a obtenção do registro. E dessas submissões, a gente teve a aprovação da proposta do autoteste de Covid no final de janeiro,
né? E de lá para cá, eu posso dizer que 10% de tudo que a gente recebeu nesses últimos 2 anos são petições específicas de autoteste, né? Então, esses são os números que a gente tem em relação aos tipos de testes voltados para o SARS-CoV-2, e atualmente nós já estamos com 29 autotestes aprovados para esse acompanhamento. Então, na RDC 36, é possível conhecer as regras de classificação de um produto, né? Ela é baseada em critérios internacionais que vão trazer uma graduação de risco. A graduação de risco ela vai de 1 a 4, sendo que 1 é o menor risco e 4 é o maior risco, e a diferença principal entre eles vai estar ali no volume de informações que precisam ser apresentadas, né? Então, na parte documental, os produtos de classe de risco 1 e 2 são produtos sujeitos à notificação, eles têm critérios documentais mais simplificados, a validade dessa notificação ela é permanente, então você não precisa solicitar uma revalidação, uma vez que você a obtém, a gente chama de vigente, é o termo que se utiliza. E em relação às boas práticas de fabricação, as unidades fabris precisam conhecer e atender a essas boas práticas de fabricação, mas não precisam apresentar comprovação por meio de certificação. O contrário do que acontece para os produtos sujeitos a registro, são os produtos de médio e alto risco à saúde, né? Eles têm um volume de documentação mais robusto e detalhado, e a validade do registro é de 10 anos, né? Podendo ser renovado por períodos iguais. O que a agência avalia em relação a um produto para diagnóstico in vitro? Então, a gente tem um conjunto grande de informações que vão tratar ali dados da empresa, informações sobre o produto. A gente tem que fazer uma avaliação também do gerenciamento de risco que é aplicado àquele produto especificamente. A gente avalia todo o processo de produção por meio do fluxograma de produção, né? Quem são as unidades fabris envolvidas, quem faz cada tipo, cada etapa produtiva, quais são os controles que são aplicados em cada uma dessas etapas. A gente faz a verificação dos critérios de boas práticas de fabricação, conhece os produtos por meio de imagem, porque essa avaliação que é feita ela é documental, né? E também tem a avaliação de rótulos e instruções de uso. Quanto às informações de desempenho, então, existe um conjunto grande de estudos que precisam ser feitos, né, para comprovar que aquele produto atinge o propósito para o qual ele foi desenvolvido. A gente tem estudos de estabilidade, de exatidão, de precisão, de sensibilidade, especificidade, definição do valor de cutoff, efeito prozona, quando envolve, né, reação antígeno-anticorpo. E no caso de autotestes, a gente tem também um ensaio adicional, que é um estudo de usabilidade, que é a verificação da performance do usuário na manipulação daquele produto. Então, o ensaio de usabilidade ele não tem a intenção de avaliar o dispositivo em si, mas a capacidade de interação do usuário com aquele dispositivo e a sua interpretação em relação às informações que estão disponíveis nas instruções de uso. O INCQS ele participa também na avaliação do desafio laboratorial de alguns grupos de produtos, né? Geralmente os produtos utilizados em bancos de sangue, os parâmetros que são avaliados nos bancos de sangue, e também agora a gente já tem o INCQS participando na avaliação do diagnóstico de dengue, né? Dos produtos voltados para dengue, chikungunya e também o autoteste para SARS-CoV-2. Mas a gente fala assim, na área de saúde, a gente está trabalhando sempre com um ambiente que é ilimitado, né? Eu falo que o pesquisador, ele é um grande questionador, né? Ele está sempre buscando ali, ele trabalha com a necessidade, com a questão da observação, né? E em vários momentos a gente vê que vão ter surgimento tanto de novas tecnologias, novas possibilidades de aplicação, como também de novos agentes etiológicos. Então, a gente tem que estar preparado para essa visão de futuro, né, para a gente conhecer todas as possibilidades, e aí que é o papel da regulação, né, a gente conseguir trabalhar acesso, equidade, conhecimento, a gente precisa conseguir balizar as informações que são voltadas à segurança, ao desempenho de um produto, ao risco e às atividades de controle. Então, o papel da regulação na inovação é ser um parceiro, né, para que a gente consiga trazer um bom equilíbrio entre esses pontos. Então, para quem pretende trabalhar com algo completamente inovador, também na área de diagnóstico, é importante conhecer que existe a parte da investigação clínica, e muitas vezes específica para IVD,
Então, existe a resolução 348 de 2021, que é uma republicação de outra que já existia, que é a RDC 10, que trata especificamente sobre esse ponto. Então, é necessário fazer uma submissão para a agência, né, que vai fazer todo o acompanhamento dessa proposta de investigação clínica voltada ao diagnóstico in vitro. E aí eu trouxe só uma imagem final, muito mais para poder lembrar que o diagnóstico ele traz um impacto muito grande na área de saúde, né? Ele acaba sendo um grande norteador de decisões de saúde, porque ele está participando ali tanto da parte do diagnóstico, do acompanhamento de uma condição para um paciente que já esteja num quadro internado ou na necessidade de acompanhamento de uma condição de saúde, e também voltado aos estudos de desenvolvimento, seja de novos produtos, né, que possam ser utilizados para o tratamento, para a prevenção, para o controle, para o diagnóstico. Então, assim, é uma área que está sempre em expansão, ela não é limitada e é de extrema relevância, né, voltada às decisões aí para manejo de paciente. Acho que eram essas as principais informações que eu tinha para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Marcela. Muito interessante as duas apresentações nesse nosso painel de reativos para diagnóstico. Eu gostaria só de reforçar, né, que os participantes que estão online, eles podem mandar perguntas através do chat que tem no aplicativo, e os participantes que estão aqui presenciais, eles podem levantar suas mãos, e aí a gente vai circular o microfone ou um papelzinho para escrever a pergunta. Eu já tenho uma pergunta aqui, que veio pelo aplicativo, que é bem a questão que a gente está discutindo aqui, né? Que eu acho que serve para vocês duas, não tá dizendo para quem é, uma pergunta da Aline Oliveira, onde ela fala o seguinte: o autoteste facilita o acesso ao diagnóstico do ponto de vista individual. Quando olhamos pelo aspecto de saúde pública, informações populacionais para estudos epidemiológicos e definição das políticas de saúde, acho que são importantes. Como os dados dos autotestes são coletados para este fim aqui no Brasil? Que é um pouco do que a gente já tinha discutido, né, previamente. O autoteste ele facilita o acesso, mas ele diminui o controle. Então, Mariana. Bom, obrigada pela pergunta, né? Tem muita gente que realmente tem essa dúvida, né? É exatamente o que a Rosane falou. Para a gente conseguir ampliar, chegar em mais pessoas, a gente precisa abrir mão do controle, né? E se a gente precisa controlar muito, a gente não consegue expandir a testagem, o acesso. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente foi iniciar o processo, o projeto piloto de implantação do autoteste no SUS, a gente pensou muito no questionário que a gente ia fazer, por exemplo, para as pessoas para quem a gente estava distribuindo o teste. Então, a gente trabalhou muito durante o piloto, incluímos perguntas, retiramos perguntas, porque a gente entendeu que se a gente quer informação, a gente estava fazendo um piloto, então a gente precisava ter informação de quem a gente estava alcançando com o teste, mas a partir do momento que a gente exagera nas perguntas, as pessoas não querem mais pegar o teste. Se eu preciso responder um questionário desse tamanho, eu não quero mais o teste, eu vou embora. Eu não quero. E se você perguntar de menos, você também não tem nenhuma informação sobre aonde você está chegando, né? Então, a gente pensou com bastante calma, se eu não me engano, hoje são 6 perguntas, né? Então, é anônimo o questionário, isso é uma informação bastante importante. A gente não pode exigir um nome, senão a pessoa também não quer pegar um autoteste, se ela precisa dar o nome, principalmente para HIV, né? Se ela precisa dar o nome, ela não quer pegar. Então, o questionário é anônimo, a gente tem apenas informações demográficas e sexualidade e aquela pergunta, quando foi a última vez que você tinha feito um teste para HIV? A gente tem pouca informação, mas é o suficiente para a gente conseguir monitorar a estratégia. Mas é isso, ou a gente tem muito alcance e pouca informação, ou muita informação e pouco alcance. Então, é uma situação complexa mesmo a gente trabalhar os dados de retorno de quem faz o autoteste, afinal, a pessoa leva para casa e faz em casa. A gente não tem como controlar o resultado de todas as pessoas, e não vai ter. E é por isso que o autoteste de HIV ele é um teste de triagem. Então, pessoas com resultado reagente precisam no serviço de saúde para fazer o fluxograma e complementar o seu diagnóstico e ter efetivamente o diagnóstico
finalizado, concluído. Bem, eu queria complementar o que a Mariana colocou. Existe um propósito da gente fazer a vinculação a políticas públicas, né? Porque a ação estratégica ela precisa estar bem delineada. Quando a gente discutiu o autoteste do HIV com o Ministério da Saúde, o propósito era alcançar público que não buscava os serviços de saúde. Então, essa estratégia de atuação, né, na disponibilização de autoteste trouxe os retornos que a Mariana mostrou aí em números de alcance a uma população que sequer conseguia conhecer o seu estado de saúde. Então, assim, dentro de uma política pública, é uma estratégia que vem sendo alcançada, mesmo que os números, porque o que adianta a gente falar de ter um acompanhamento numérico, né, que são dados que, sem dúvida, são importantes justamente para que as ações possam ser tomadas, mas de um público que sequer consegue ser alcançado. Quando a gente trabalhou o autoteste do Covid, é da mesma forma, né? Nenhum autoteste, hoje aprovado, tem a finalidade de um diagnóstico final, né? A gente tem vários fatores aí que precisam ser avaliados e que é importante que esse usuário possa buscar uma confirmação. Mas dentro de uma ação estratégica, no caso do coronavírus, por exemplo, mesmo que os dados não possam ser efetivamente coletados com o autoteste, apesar de ter sido criada uma possibilidade de acompanhamento, ele traz a ação principal, que é viabilizar o isolamento de uma pessoa e a redução do espalhamento do vírus. Essa é a premissa que a gente vem trabalhando, né, como a intenção de alcance dentro dessa política e que precisa ser acompanhada se a gente, de fato, vai conseguir um resultado como esse, que era o que está sendo esperado. Então, assim, a vinculação tem que estar justamente voltada a uma estratégia de ação, né, e que ela acaba sendo alcançada mesmo quando você não consegue fazer a coleta dos dados, né, para que você pudesse, aí sim, tomar uma ação. Então, o dado por si só, ele se perde, mas você consegue ter como retorno o resultado, que eu acho que é o que é mais importante para a saúde pública. Perfeito. Acho que temos aqui tempo para mais uma pergunta. A Denise Maria perguntou o seguinte: o resultado do autoteste de HIV pode ser considerado como T1? Como ele se integra ao algoritmo de testagem? Existe uma tendência de adoção de autoteste para outros públicos, substituindo e reduzindo a demanda dos testes rápidos tradicionais? Acho que as duas podem. Essa é uma outra boa pergunta também. A resposta é não. O autoteste de HIV ele não pode ser considerado o primeiro teste do fluxograma. Então, só para contextualizar quem não conhece, o fluxograma de HIV ele consiste em 2 testes rápidos para, sim, dar o diagnóstico realizado por um profissional de saúde. O autoteste ele não pode ser considerado como o primeiro teste. Então, uma pessoa que chega num serviço, disse que teve um resultado de um autoteste reagente, precisa fazer os 2 testes rápidos para complementar o fluxograma. Né? Isso é até importante até para a segurança do profissional que está dando um diagnóstico, porque uma coisa é uma pessoa fazer o teste, outra coisa é eu receber uma pessoa que disse que teve um resultado reagente, que provavelmente teve sim, mas eu não vi, né? Eu não enxerguei. Vai que a pessoa interpretou de alguma forma equivocado o resultado, né? Então, o autoteste, a função do autoteste de HIV é levar a pessoa com resultado reagente ao serviço de saúde. E lá vai começar o fluxograma do zero, como se fosse uma pessoa apenas chegando para fazer a testagem. Aí não há uma tendência em usar o autoteste para substituir os testes realizados no serviço. Pelo menos por enquanto, não. É uma formação, acho que é bastante legal. O SUS adquire por ano, mais ou menos, aproximadamente 14 milhões de testes rápidos de HIV, T1, ao custo de R$ 1,20, R$ 1,30, mais ou menos. O autoteste para o SUS, a última vez que a gente comprou, custa R$ 20, R$ 19,90. Então, não é para acontecer uma substituição. Ele realmente é para alcançar alguém que não está chegando ao serviço. Se ele não é usado dessa forma, se ele é usado, por exemplo, para uma testagem de uma população geral ou para uma substituição no serviço, ele não é custo efetivo, né? Então, ele não faz sentido ser usado dessa forma. Tá? Acho que a Mariana também colocou na apresentação dela, o autoteste ele é visto como uma medida adicional, né? Então, assim, para qualquer parâmetro que ele esteja vinculado, é uma medida adicional. A gente vê uma tendência de mercado como um interesse maior, né,
em buscar parâmetros que possam ser utilizados para autotestagem. É lógico que existe uma preocupação bastante grande por parte da agência na forma como essas informações chegam de fato para o usuário, né? O usuário precisa entender o que de fato ele está testando e se há necessidade daquela testagem acontecer, enfim, né, da forma como, sem uma assistência em saúde, sem que ele possa tomar alguma ação. Então, assim, como substituição de ensaio profissional, em hipótese nenhuma. Tá? Então, assim, a gente tem a grande parte, principalmente de erros analíticos, eles estão voltados às etapas, analíticos não, né, de erros que podem estar voltados a etapas, né, pré-analíticas, a forma de conservação do produto. Então, assim, existem vários fatores que precisam ali ser, de fato, melhor delineados para você dar a segurança e a garantia de um resultado final como um diagnóstico. Por isso, eles são sempre considerados como ensaios de triagem. Bom, temos aqui, Cláudia Lamarca mandou falar para vocês que as apresentações foram excelentes. Temos mais uma pergunta, mas infelizmente nós não vamos poder fazê-la, porque, né, já estamos no horário, mas a gente garante aqui que a pergunta vai ser enviada e depois ela pode ser respondida por escrito para quem enviou. Então, gostaria de agradecer imensamente Mariana, Marcela, foi muito bom, foram excelentes as apresentações, esse painel de diagnóstico de uso in vitro. E agora, então, nós vamos na nossa próxima apresentação, né, o nosso pôster, a apresentação oral, o nosso pôster 7, que também né, nesse assunto de diagnóstico de uso in vitro, cujo título é New Approaches for a Recombinant Protein VP1-2A of AJV Production and Characterization based on Liquid Microarray Assay, Application for Developing a Point of Care Diagnostic Test, e o autor é o Michel Sucupira, aqui de Biomanguinhos. Obrigada.